Eu vou ter que fazer mesmo um intervalo, mas antes disso, eu queria convidar aqui, e eu vou começar pela pessoa mais linda deste lugar. Vocês me desculpem, tá? Mas Deus já me deu ela há muitos anos atrás. Minha esposa, querida coordenadora Lisiara, por favor. Vamos chegar. Não podia ser diferente, né, gente? Deus tem abençoado a minha vida. E agradeço a Ele por isso. O jovem e líder também, Mateus Sampaio, do Limoeiro. Cadê você, meu querido? Pregador da palavra de Deus. Está com a agenda cheia, mas ainda há espaço. Procure ele. Por glória. Também coordenador e pregador da palavra de Deus, Douglas, coordenador do João 23. Meu querido, seja bem-vindo. É o nosso querido setorial. Amém? E também pregador da palavra de Deus, abençoado, tem nos ajudado muito, líder setorial da Cachoeira do Vale, Lucas do Lagoa do Paulo. Bem-vindo, meu querido. É o rapaz mais bonito para a vida daquela irmã, né, irmã? Oh, glória! Do mundo, diz ela que é do mundo. Amém. Meus queridos, nós vamos fazer uma dinâmica bem mais rápida agora, porque o tempo já está avançado e a gente vai precisar acelerar um pouco mais. Então nós vamos combinar com os nossos coordenadores que a dinâmica é o seguinte: nós vamos fazer uma pergunta para vocês e vou deixar depois vocês comentar a resposta, ajudar o seu companheiro aqui, tá bom? Então a gente vai limitar as perguntas que vierem, já foram, né, enviadas pelo Instagram. Infelizmente, acho que a gente não vai ter tempo de fazer perguntas hoje pela nave, mas algumas perguntas, a equipe de mídia fez uma sintetização dos temas e a gente vai tentar comentar. A palavra do pastor, eu estava ali sentindo algumas chicotadas ali atrás, e eu falava com o povo que é o seguinte, a gente estava conversando ali, que bênção. Está doendo, mas é para aprender. Que as marcas fiquem, que a palavra se penetre na nossa alma e que nós possamos caminhar com esse conhecimento no coração. Não adianta só estar aqui, fazer de conta que está ouvindo e não praticar e não alimentar. Joyce, é aquele tema junto que está aqui, está no WhatsApp? Pode ser essa a primeira pergunta? Se não for, você me avisa quando for. Pode ser? Pode ser essa primeira, então, vamos lá. Uma pessoa que é cristã, ela desvia por não conhecer verdadeiramente a Deus ou não? É uma pergunta. Então vamos repetir. Uma pessoa que é cristã, ela desvia por não conhecer verdadeiramente a Deus ou não? Algum de vocês quer responder ou direciona? Direciona, né? Mais legal. Alguém quer escolher alguém? Rapidinho? Não? Lucas! Ok, você foi escolhido pela sua esposa, então comece e os demais respondem. Pode ser hoje, gente. Uma pergunta mais fácil, né? Aqui não tem nada fácil, nós vamos te ajudar. Então, se a pessoa que é cristã, se ela desvia por não conhecer verdadeiramente Deus, eu posso afirmar que sim. Por quê? Porque aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele vai andar segundo a palavra de Deus ordena. E aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele não desvia. Se a pessoa se desvia, é porque ele não conhece verdadeiramente a Deus. Amém? Glória. Irmãos, querem comentar? Sabe o que eu vejo, caso assim na juventude? É que sempre houve apostasia no meio do povo de Deus. E quando nasce a desobediência no coração do servo de Deus, ele foge do propósito. E quando ele foge do propósito, a tem que se distanciar de Deus. Vem o pecado, nasce o pecado junto com a desobediência. Então, a
A pessoa ela acha que conheceu Deus e vive em desobediência, ela se afasta pelo fato de não ter conhecido Deus de fato. Como o Lucas bem colocou, se conhecer Deus de verdade, tem um relacionamento com Ele, pode passar o que for, mas Ele se mantém fiel. Amém. Glória. Alguém mais? Podemos passar outro? Vamos lá? Vamos lá. Mas, Senhor, eu acredito que sim, uma pessoa que não tem conhecimento verdadeiro de Deus, porque nós nascemos dele, a nossa essência está nele, e quando nós saímos da nossa essência, nós vamos desviar do propósito pelo qual ele nos criou. Então é possível sim uma pessoa ela se desviar, se não conhecer verdadeiramente ao nosso Deus. Então, se os três falaram, eu vou ter que falar. Verdade. Né? Acredito que sim, né? A pessoa se desvia por não conhecer verdadeiramente a Deus, né? E aí, lembrando um pouquinho do que a gente ouviu aqui na palestra, são vários os motivos, né, que as pessoas se desviam, e aí uma delas é que a gente viu aqui, a prática do pecado, né? Então, assim, quando se entrega ao pecado, é justamente porque não conheceu verdadeiramente, né? Então, eu creio isso. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão afiados. Pode aumentar as perguntas aí. Pode apertar ali. Hã? Alguém que tem uma pergunta? Vou dar 30 segundos para vocês prepararem. Aí você levanta a mão e leva o microfone. Bora outra pergunta para acelerar. Vai, Joyce. Levantou? Alguém leva o microfone. Rapidinho. 30 segundos. 1, 2, 3. 20 segundos devagar, tá? Seu bairro e seu nome, por favor. Eu sou Dona Moura e meu nome é Cris Gomes. E é tocador, tecladista, o que mais? Missionário. Então, a pergunta é referente, na verdade, à primeira pergunta que foi feita. Adão conhecia Deus e mesmo assim ele se desviou. Aí eu fiquei confuso com isso. E aí, meus amigos? Só existe, e o profeta Isaías ele vai falar que só tem uma coisa que faz a separação do homem para com Deus. Miserável já falou aqui, é o pecado. Quando o homem peca, e nós vemos ali quando Jesus ele recebe todo o pecado da humanidade, é um momento que há um distanciamento entre o pai e o filho. Então, quando o homem peca, ele se afasta da vontade do Senhor. Eu não sei se ficou bem respondido, né? Amém? Respondido, pastor, quer complementar? Perdeu o pastor, né? Bom, veja bem, na verdade é o seguinte, a pessoa pode, Paulo diz que alguns se afastaram do caminho do Senhor. Se você ler Hebreus, capítulo 10, se você ler Hebreus, capítulo 6, você vai ver lá que muitas vezes o homem, ele cai na apostasia. O que é apostatar? É desviar, é sair fora daquilo que creu. Às vezes os cuidados do mundo, ele toma conta e a Bíblia diz que alguns abandonaram a fé por crer e dar crédito ao mundo. Então veja bem, o que nós temos que fazer, a nossa vida com Deus, ela tem que ser alimentada. Se a gente não alimenta as coisas da nossa vida com Deus, a gente se deixa enfraquecer, isso vai tirando, distanciando a gente de Deus. E ao distanciar de Deus, pode levar à queda. Então, o que aconteceu com Adão ali é exatamente o fracasso que ele teve, porque ele não obedeceu a ordem que Deus havia dado. Então, ele deveria ter ensinado para ela, sua esposa, que não deveria ter se aceitado aquilo, né? Então ele pecou, ele quebrou uma aliança. Deus depois os resgatou, fazendo com que eles voltassem para ele, né? Mas nós temos que tomar cuidado de manter a nossa comunhão com Deus, se nós não quisermos enfraquecer e depois cair para o descrédito. Então é manter comunhão, é intimidade com Deus. Isso tem que ser permanente. Tudo que você deixa já afasta, enfraquece. E enfraquecendo você perde. Amém. Obrigado, pastor. Próxima pergunta. O que vocês acham sobre as igrejas que tentam adaptar ao mundo para atrair jovens? Eu vou ter que educar minha esposa. E aí, já?
Então, acho que a lição desse trimestre, né, dos adultos pelo menos, né, tem tratado sobre a Igreja de Deus, né, a Igreja do Senhor. Então, assim, as igrejas hoje tentam usar de estratégias, né, para alcançar quantidade. Né? E a gente falou do lado bem no inicinho, acho que até a Lorena falou sobre o conhecimento da palavra. Né? Hoje o que a gente vê, às vezes rodinhas, às vezes alguns movimentos, e aí quando a gente olha para a Assembleia de Deus, a gente vê uma consistência, uma continuidade de ensino da palavra. A gente às vezes, como a gente está aqui dentro, a gente não dá esse valor, mas muitos que estão em outras denominações reconhecem nós como bons estudiosos da palavra de Deus. Então, assim, hoje, se a gente tem essa consistência, essa maturidade como igreja, é porque a gente não se deu a modinhas, a movimentos, tá? Então, assim, é triste a gente ver isso acontecer, né? Algum tempo atrás a gente falava de que bom ter uma igreja em cada esquina, mas até onde isso realmente né? Está levando realmente a palavra de Deus. Porque a consistência da palavra está ali no superficial, né? Então, e aí é normal a gente ver igrejas inchando e esvaziando em outros momentos. Né? E aí, quando a gente vê igrejas firmadas na palavra, firmadas na oração, a gente vê essa igreja madura, essa igreja fiel à palavra, fiel aos ensinamentos. Né? Então, assim, ali perguntou o que acha, né? Eu acho que não buscam realmente um direcionamento do Senhor. Né? Às vezes usam de estratégias para adaptar algo que vai atrair, algo até mundano, né? Que vai atrair pessoas, volume. E é só para frisar, gente, não estou falando nome de placa de igreja, nós estamos frisando aquela pergunta adaptar ao mundo. Em alguns comentários, a gente até recebeu algumas perguntas, algumas igrejas até promovem como posso falar, parada gospel, boate, não sei o que mais o que, são adaptações para segurar o jovem dentro da igreja. Então esse é o questionamento que está perguntando, ok? Então a gente até sintetizou, porque alguém mandou mais comentários, a gente um texto bem extenso, nem vou ler aqui, mas é nesse sentido de que algumas igrejas, alguns templos estão adaptando ao mundo para poder segurar jovens. E isso é muito sério, né, diante da palavra de Deus. Mais alguém quer comentar? Sim? Microfone, por favor, do Pablo. Pablo quer interromper aqui, por favor. Mas é por isso que é importante vocês estarem aqui. Ô glória! Porque o jovem que é transformado pela palavra, ele não é atraído por essas coisas. Ele permanece fiel ao Senhor, porque a palavra já transformou o interior dele. Amém. Aleluia. Vamos esperar a próxima pergunta. Só aproveitando aqui o que o Pablo tomou e que já foi falado. Às vezes vocês esperam, a gente está num volume de juventude que a gente hoje se orgulha dessa juventude. Uma juventude que busca, que vamos fazer BJ, vamos, tem 200 pessoas. Né? Glória a Deus. Então, assim, hoje, para Timóteo, não se pode, eu não aceito falar que aqui existe uma juventude que não ama a palavra, que não busca a palavra de Deus. E isso não somos nós líderes, são vocês. Hoje a gente vê jovens ativos, jovens que não esperam, né? Não esperam chamar ali para distribuir o material do EBJ, né? Já se prontificam e assim, e cada vez mais a gente vê essa atitude. Outra coisa sobre engajar os jovens, às vezes não espere dos líderes, não espere, porque os líderes já têm a consciência formada, já têm a maturidade que precisam incentivá-los a
buscar o Senhor. Os líderes já têm essa consciência, às vezes não conseguem, aí é diferente. Mas olha, entre vocês, olha quanta influência existe entre vocês. E para vocês também pensarem o que eu já fiz, o que eu já influenciei, o que está do meu lado. Porque isso não tem idade. Isso não tem idade. O menor que está aqui, se ele é realmente transformado pela palavra, ele vai influenciar o que está do lado. E isso funciona para engajar o jovem. Então, assim, vocês jovens que já têm uma maturidade cristã, que já têm um conhecimento da palavra, seja usado. Como a música diz, né? Eis-me aqui e deixe-se ser usado, né? E deixe-se influenciar. Então, nada melhor do que quem está no mesmo meio que vocês para influenciar, tá? Mais alguém quer comentar? Só essa questão da igreja adaptar ao mundo, nós estamos reunidos aqui hoje com o propósito de aprender a palavra. Todos nós entendemos isso. Essa IBJ foi criada com uma maneira de atrair os jovens ao conhecimento maior da palavra. As igrejas que buscam adaptar ao mundo para atrair as pessoas, na minha ideia, ela nem pode ser considerada uma igreja cristã. Por quê? A igreja cristã, o centro sempre foi Cristo. E Cristo está exposto na palavra e não no mundo. Glória a Deus. Eu vou fazer duas coisas que Deus que eu senti agora, e até porque a gente precisa acelerar. Eu queria que vocês, em 30 segundos, cada um sintetizasse sobre esse tema, sobre como vocês acham que essa geração vai impactar não só o Timóteo, mas o Maduarte, o Brasil, a responsabilidade que nós temos com essa sociedade. Eu queria que vocês sintetizassem em 30 segundos cada um, para a gente poder preparar para ir para o lanche, que eu sei que o tempo aqui já estou sendo cobrado, e a gente acelerar. Pode fazer? Vamos começar pelo Douglas? Acima de qualquer coisa, coloca Deus em primeiro lugar. No trabalho. Onde você estiver, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai impactar o ambiente que você está. Seja no Egito ou na Babilônia, quem colocou Deus em primeiro lugar, está usando a restauração de impacto. Eu acho que o recado para vocês o mundo hoje traz valores, traz princípios que estão totalmente divergentes dos nossos. E o mundo, quem é diferente, faz fama, que se destaca. Então que sejam vocês diferentes, mas no testemunho, na forma de agir, no comportamento, seja um cristão diferenciado mesmo, faça diferente nesses ambientes que você participa, né? E seja a influência para outros jovens. Que ele conta uma história, que ele fala que quando ele era jovem, ele sonhava em mudar o mundo. O tempo passou, ele não conseguiu mudar o mundo. Chegou na sua vida adulta, ele tentou mudar o seu país. E o tempo passou e ele também não conseguiu mudar o seu país. Já na sua velhice, ele tentou mudar a sua família. Só que já era tarde demais. E no leito da sua morte, ele entendeu que primeiro ele precisava mudar ele mesmo. E eu quero profetizar que em nome de Jesus, você vai entender que primeiro Deus tem que começar por você. Mudar a sua vida, mudar a sua casa. Aí sim, a impactação, aí sim você vai influenciar toda uma geração. Para que nós podemos entender como impactar uma geração, se nós pegarmos esse texto base aqui, quando vai falar que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Quando fala apresentar o nosso corpo, está falando de comportamento. Impactar uma geração vai muito além do que eu pegar o microfone e expor a palavra de Deus. Mas se a minha vida não apresentar um comportamento de sacrifício vivo e agradável a Deus, não adianta nada eu expor a palavra. Primeiro pense nisso. O seu comportamento, aonde você for, onde você passar, o seu comportamento tem que pregar mais do que a sua própria vida. A BJ está ensinando. Eu estou feliz com essa BJ, hein? Eu penso
Vamos ficar de pé. Muito obrigado aos nossos líderes. Que Deus abençoe.